Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, eu queria registrar, senhor presidente, o agradecimento a todos os deputados dessa casa e deputadas a respeito da moção e da medalha de mérito legislativo que nós entregamos quando dos 45 anos da Federação das Indústrias, deputado Zé Teixeira, para o ilustre ex-governador de São Paulo, João Dória. Quero agradecer a todos os pares que votaram essa comenda do mérito legislativo, muito importante nos 45 anos da FIEMES. Então, tivemos lá o presidente, Gerson Claro, deputado Júnior Mock, ex-presidente, teve comigo também o deputado Roberto Rachioca, no evento da Federação das Indústrias, e acho que é de suma importância a modificação da filosofia do Estado a partir da administração Zeca do PT para cá. Acho que é importante a gente dizer que o Estado vem se modernizando, e aí quando entrou o Reinaldo Zambuja, nós tivemos aí uma guinada para o lado empresarial importante, que é quem faz a diferença no Estado. E agora, o ambiente de negócio do nosso Estado, deputado Zeca, é muito melhor. O Eduardo Rieder tem dado lições de um governador que faz gestão, mas ao mesmo tempo cuida das pessoas, né? E cuida de todos os setores do governo do Estado e colocou. Mas ele tem um ambiente de negócio favorável. Nós nunca poderíamos ser o vale da celulose se não fosse as políticas públicas que nós aqui aprovamos nessa casa, e é importante mostrar o trabalho da Assembleia também, mas que o governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento, Jaime Verruc, e o nosso governador Eduardo Rieder, criam neste ambiente de negócio. E nós demos uma medalha de mérito legislativo para uma pessoa que foi governador do Estado de São Paulo, que é o João Dória, e que, efetivamente, por uma sacada do governador Eduardo Rieder e do Sérgio Longuem, hoje, com a LIDE, que é a Lideranças Empresariais do Brasil, tem feito, deputado Zeca, governador, mostrado o nosso Estado naquilo que Vossa Excelência fez. Lá, quando fui em uma missão empresarial com o senhor, a 4 países, inclusive para vender a nossa carne, e aí entra aquele aprendizado de... o senhor selecionou aqui, inclusive, uma pessoa que não era do PT, para acompanhar na viagem com 5 prefeitos, e nós fomos a Londres, não sei se o senhor se lembra. 21 representantes do mundo, senhores deputados, deputado Gerson Claro, que dominam o mercado da carne. Não é muita gente, não, naquele período. E nós conversamos e ali nós definimos uma programação de combater a aftosa com seriedade. O Estado entrou no eixo e hoje nós somos livres de aftosa sem vacinação. E acho que é importante a gente frisar isso. E aí todo esse esforço de fazer esse trabalho começou lá com o senhor e veio o governador André, depois na sequência o governador Reinaldo e agora com o governador Rieder, e a gente fica muito mal impressionado com o grupo Carrefour. Desculpa, Júnior, eu vi você aprovar, eu quero assinar com Vossa Excelência, eu fico muito decepcionado com o grupo Carrefour, até porque quem pode falar alguma coisa da qualidade da carne do Mato Grosso do Sul, me desculpa, não é a França, que compra 3% da carne do Mato Grosso do Sul. Quem pode falar da carne do Mato Grosso do Sul é a China, que compra 67% da carne do Mato Grosso do Sul. E aí, a França tentando queimar o produto do Mato Grosso do Sul, e muito estranho, o presidente da França quietinho, embaixador da França quietinho, e o CEO do Carrefour, que está lá na França, um país que não sabe produzir carne, vou falar claramente, que tem o subsídio do governo para poder... Aqui nós não temos subsídio de cana nenhum, o produtor rural aqui é na raça, ele faz sozinho, quando pega um empréstimo do Banco do Brasil tem que pagar, né? E a nossa carne é muito melhor, porque senão a gente não tinha um mercado chinês
para a gente vender, que é um dos mercados, mas 67% é um mercado importante. Então, eu quero também lavrar aqui o meu repúdio, deputado Júnior Mock. E eu acho que a Assembleia, deputado Gerson Claro, tinha que gravar um repúdio também, que isso fosse lavrado em ata na nossa casa, mandado às autoridades, porque o embaixador da França no Brasil tem que se explicar. A nossa senadora Tereza Cristina já cobrou, mas eu entendo que tem que ter uma desculpa formal e esse CEO, se não tiver nada para falar, não fale. Não vem tentar defender a produção francesa queimando a produção brasileira ou a produção do Mercosul. Momento estranho que ele faz essa declaração. Ele faz essa declaração na hora que o Mercosul está assinando com a União Europeia um convênio para a gente poder abrir o mercado, porque lá sempre teve uma barreira. E aí o francês tem muito medo da nossa carne chegar lá, porque eles vão gostar. Eles vão gostar. E aí o que vai acontecer? Eles vão começar a querer comprar a carne do Brasil, eles vão querer comprar a carne da Argentina, do Uruguai, do Mercosul. Então, eu queria parabenizar o deputado Júnior Mock pela sua iniciativa, mas queria deixar lavrado aqui o protesto e queria pedir aos nobres pares da Assembleia que pudessem, nesse desagravo que estou fazendo nesse pronunciamento, a gente lavrar alguma... Acho que em cima da sua... Me permitam uma parte? Eu permito uma parte, deputado Júnior. Em cima do que Vossa Excelência disse, mas eu acho que deveria ser em nome da casa, se Vossa Excelência permite. Para corroborar com Vossa Excelência, primeiro porque eu já tinha dito ao senhor presidente que eu entendo que tem que ser em nome da casa realmente, porque nós estamos aqui defendendo o interesse de Mato Grosso do Sul, o interesse da nossa economia. Não é o fato de querer comprar ou não. Eu falo do Brasil, do Mercosul, porque o mercado francês não representa quase nada para o Brasil em termos de importação de carne. Mas o fato de que nas suas palavras, nas palavras do CEO do Carrefour, ele deixa dúvidas em relação à sanidade do nosso rebanho. E com isso, obviamente, pode gerar e desencadear um problema justamente que o Mato Grosso do Sul, o país como um todo, combate há muitos anos, que é a questão relacionada à sanidade dos nossos animais, o combate à febre aftosa. Então, eu acho que essa é a questão mais relevante deste momento. Então, acho que a casa tem sim que se manifestar. Foi muito importante o levante por parte das autoridades brasileiras, do Brasil como um todo, que se manifestou, e o senhor está dizendo, foi justamente no G20, quando se firma o compromisso com a União Europeia, com o Mercosul, que abre de novo esse mercado, obviamente, para as exportações brasileiras, e que nós vemos lá a manifestação desse CEO para que não se importe, para que ele não importe a carne do Mercosul e, obviamente, incluído aí o Brasil. Então, isso é importante, eu acho que nós temos que ter, sim, essa manifestação, e a melhor manifestação, justamente, é implantar aqui a lei da reciprocidade. Ele querer comprar ou não o Carrefour é problema dele. Agora, nós, enquanto cidadãos e que defendemos a economia do nosso Estado, do nosso país, temos que fazer o mesmo. No senhor Carrefour, no Atacadão, que faz parte do grupo, no Santos Clube, não comprar mais deles também. É a melhor forma que nós temos de responder. É muito mais importante para eles o mercado brasileiro do que o deles para nós na exportação da nossa carne. Eu quero incorporar vossa parte. Concedo a parte ao nobre deputado Zé Teixeira. Só falar mais uma coisa sobre esse assunto do Carrefour. Maior operação do Carrefour na França, segunda maior operação no Brasil. Então, ele não aguenta brigar com a gente. Mas vamos lá, deputado Zé. Deputado Paulo, isso nada mais é do que a briga internacional sobre o mercado. E o que está havendo na França, e o Carrefour acompanhou os empresários do agronegócio francês em fazer essa chantagem, porque eu quero parabenizar o ministro da Agricultura brasileiro, porque se a carne brasileira ou do Mercosul ela não tem garantia de sanidade para
para ir para a França não justifica os produtores rurais e nem o mercado daqui vender para o Carrefour do Brasil, que está aqui no Brasil. Então, o ministro apoiou o boicote brasileiro, já que a carne tem dificuldade de sanidade para os franceses, então para que não forneça a carne para o Carrefour aqui no Brasil. Eu acho isso uma coisa muito lógica, porque a forma onde dói no seu calcanhar, você tem que trocar o sapato. Eu quero só fazer justiça, deputado Zé Teixeira, quero incorporar a vossa parte, eu acho que Vossa Excelência tem razão. Mas quem começou o movimento não foi o ministro da Agricultura. E eu tenho que lembrar, foi o governador do Mato Grosso, e é importante a gente colocar. E depois o segundo governador foi o do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, né? Então eu acho que os dois Mato Grossos aqui saíram na frente e aí daí virou uma questão nacional. Eu acho que o ministro entrou efetivamente, apoiou. Tereza Cristina, nossa senadora, fez uma solicitação para que o embaixador da França compareça e possa prestar esclarecimento sobre essa declaração, que ela não é bombástica nada. Eu vou bem no que Vossa Excelência está falando, deputado Zé Teixeira. É uma questão de mercado. Nossa carne vai entrar mesmo porque a gente tem a melhor carne do mundo e o pessoal tem medo mesmo, porque para produzir carne na França e para produzir carne no Brasil tem uma pequena diferença, né? Então, é o custo. Me permite uma parte, deputado? Conceda uma parte ao nosso deputado Pedro Kemp. Me parece que essa polêmica toda tem muito a ver com os interesses dos produtores da França, né, que estão fazendo um movimento, inclusive para que não se intensifique essa relação com o Mercosul, né? E esse boicote aí do Carrefour, me parece que hoje eu vi uma notícia pela manhã que o Carrefour já estaria fazendo uma retratação, né? Um pedido de retratação, justamente porque isso causou um mal-estar na relação entre os dois países, né? E também entendendo que não adianta brigar com um mercado do tamanho do Brasil, né? Com mais de 200 milhões de habitantes, nós somos um mercado muito mais competitivo, né, do que o próprio mercado da França. Então, eu acredito que uma polêmica que envolve aí os interesses do agro francês, né, mas que vai se resolver uma vez que as relações elas passam por outros interesses de mercado e assim por diante. E eu acredito que o Carrefour deve se retratar aí nas próximas horas. Eu quero dar uma modificada. A sua colocação é legal, deputado, mas eu acho que esse CEO, se ele é CEO, a gente não vai nem calcular o salário de um cabra desse, porque deve ganhar bem, né? Ele sabe escrever. Está demorando muito para fazer essa carta. Vossa Excelência, está comigo ou não? Eu acho que eles estão tentando resolver um problema dos produtores rurais franceses que querem aumentar o subsídio, quanto o governo paga para ter a vaca no pasto, lá, contra a carne aqui que é produzida na raça e no suor do povo brasileiro. Então, isso em algum momento ia ter que acontecer. Acho que até o seu Zé Teixeira aí, que tem mais experiência do que nós todos no mercado da carne, disse uma coisa muito certa. Em algum momento vai acontecer, mas vai acontecer positivamente para o lado do Mercosul. Proteína animal, nós produzimos. Quem consome são eles. Eles não têm mais espaço, eles não têm preço. É um custo muito alto para se produzir lá e o governo tem que entrar com subsídio muito alto. Então, eu entendo que nós tínhamos que deixar isso aqui lavrado como protesto. É importante, senhor presidente. Temos que pressionar, sim, porque se o cara é CEO do Carrefour, escrever ele sabe. E se ele não escreveu, vamos usar aquela máxima, deputado Zeca do PT, que a gente aprendeu com os pais da gente. Escreveu, não leu, o pau comeu. Então, nós não podemos deixar barato, não, porque o agronegócio brasileiro precisa também ser valorizado no momento em que a França, deixando isso acontecer, deixando levar, fazendo uma carta do CEO para pedir desculpa. Que conversa mais furada é essa? O cara tinha que ter sido demitido do Carrefour. Me desculpa.
falou besteira, escreveu, não leu, o palco meu. Obrigado.